meu nome é Verônica Léo e, há 3 meses, eu era o tipo de mulher que acreditava em contos de fadas. Eu tinha 26 anos, trabalhava como coordenadora de marketing em uma agência de publicidade de médio porte e havia passado 5 anos da minha vida amando um homem que eu achava que me amava de volta. Eu era sincera, acreditava no melhor das pessoas e achava que lealdade e devoção eram suficientes para construir uma vida. Eu estava errada sobre tudo. A história começa numa sexta-feira à noite, em junho, no bar do O'Malley, na Quinta Rua. Era para ser uma comemoração. Axel finalmente havia economizado dinheiro suficiente para comprar o anel de que falávamos há meses. Íamos anunciar nosso noivado aos amigos dele, talvez marcar uma data, começar a planejar o futuro que sonhamos desde os 21 anos. Lembro-me de tudo sobre aquela noite com uma clareza dolorosa. A forma como os letreiros de neon das cervejas projetavam sombras coloridas sobre as mesas de madeira. O cheiro de fritura e cigarro velho. O som das risadas que logo se tornariam a trilha sonora da minha destruição. Axel estava lindo naquela noite, com sua camisa social azul marinho, a mesma que eu havia comprado para ele de aniversário. Seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, e seus olhos verdes brilhavam com o que eu imaginava ser entusiasmo em relação ao nosso futuro. Usei um vestido branco de verão, que ele já havia elogiado antes, e passei uma hora me maquiando, querendo estar perfeita para o nosso anúncio especial. Chegamos às 8 horas e encontramos seus 2 melhores amigos já lá, e Aston Mott e Miles Jasper. Eu os conhecia há anos, tinha preparado o jantar para eles, lembrava de seus aniversários, ouvia seus problemas de relacionamento e pensava neles como os irmãos que eu nunca tive. Como eu era ingênuo. Aí está o casal feliz, gritou Easton quando nos aproximamos da mesa deles. Era um homem alto e magro, com cabelos ralos e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Axel passou o dia todo nos mandando mensagens sobre grandes novidades. Miles sorriu e ergueu a cerveja. Já era a hora, cara. 5 anos é tempo suficiente para deixar qualquer garota esperando. Ele era mais baixo que Aston, atarracado e barulhento, com uma personalidade agressiva que deixava as garçonetes desconfortáveis e os bartenders cautelosos. Deslizei para a cabine ao lado de Axel, com o coração disparado de excitação. Era isso, o momento que vínhamos construindo há meia década. Peguei a mão dele por baixo da mesa, esperando que ele a apertasse de volta como sempre fazia. Em vez disso, ele se afastou. Na verdade, pessoal, disse Axel, com a voz estranhamente tensa. Era sobre isso que eu queria falar com vocês. Senti um frio na barriga. O jeito como ele disse aquilo, o jeito como ele evitou me olhar, o jeito como seus ombros ficaram tensos como se estivesse se preparando para uma batalha. Tudo parecia errado. O que você quer dizer? Perguntei, com a voz mais baixa do que eu pretendia. Axel finalmente olhou para mim, e vi algo em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Algo que parecia quase pena. Verônica, tenho pensado muito ultimamente, e eu não tenho certeza sobre essa coisa toda de casamento. As palavras me atingiram como um golpe físico. O barulho do bar pareceu desaparecer, deixando apenas o som do meu próprio coração batendo forte nos meus ouvidos. O quê? Sussurrei. Quer dizer, 5 anos é muito tempo, e ainda somos jovens. Talvez tenhamos nos precipitado nessa ideia de noivado. Talvez devêssemos ir mais devagar, pensar no que realmente queremos. Easton e Miles trocaram um olhar do outro lado da mesa. Eu percebi. Aquele olhar rápido que dizia que eles sabiam que isso ia acontecer. Eles sabiam, e eu não. Axel, eu disse, lutando para manter a voz firme. Nós conversamos sobre isso. Estamos planejando isso há meses. Você disse que estava pronto. Você disse que queria passar a vida comigo. Eu sei o que eu disse, respondeu ele, com a voz assumindo um tom de irritação. Mas dizer algo e sentir são coisas diferentes, não são? A crueldade em seu tom era como água gelada em minhas veias. Este não era o homem que sussurrou um "eu te amo" para mim naquela mesma manhã. Este não era o homem que me abraçou enquanto eu chorava por ter perdido meu emprego no ano passado, que me prometeu que enfrentaríamos tudo juntos. Além disso, Miles interrompeu, inclinando-se para a frente com um sorriso irônico. Vocês estão juntos desde a faculdade. Não acha que deveria ver o que mais tem por aí antes de se estabelecer? Exatamente, acrescentou Easton.
Há tantos peixes no mar. Por que se prender ao primeiro que você pescou? Eles falavam de mim como se eu nem estivesse ali, como se eu fosse um objeto, um fardo, algo a ser descartado quando não fosse mais conveniente. Gente, eu disse, tentando injetar um pouco de leveza na conversa, tentando salvar algo daquele pesadelo. Nós nos amamos. É isso que importa, né? O amor vence tudo. Os três olharam para mim, e então aconteceu algo que ainda relembro nos meus pesadelos. Axel começou a rir. Não uma risada gentil, não uma risada afetuosa, mas um som frio e zombeteiro que me cortou como vidro quebrado. Amor, disse ele, balançando a cabeça. Sabe de uma coisa, Verônica? Se você fosse mais bonita, talvez eu me casasse com você. Mas sejamos honestos. O mundo parou. Tudo, a música, as conversas, o tilintar dos copos, simplesmente parou. Eu me senti como se estivesse caindo no espaço, no tempo, nos alicerces de tudo que eu acreditava sobre mim mesma na vida. O que você disse? Sussurrei. Eu disse, se você fosse mais bonita, talvez eu me casasse com você, repetiu Axel, com a voz mais alta agora, se apresentando para os amigos. Quer dizer, olhe ao redor deste lugar. Olhe para as mulheres aqui. Depois, olhe para si mesmo. E Aston caiu na gargalhada. Cara, isso é duro, mas justo. Quer dizer, a Verônica é legal e tudo, mas ela não é exatamente modelo, né? Miles juntou-se a ele, com a voz ganhando confiança. Axel, você poderia se sair muito melhor. Você é um cara bonito, com um emprego decente. Não precisa se contentar. Acalme-se. A palavra pairava no ar como gás venenoso. Depois de 5 anos, depois de todas as promessas, planos e sonhos, eu era algo com que ele se conformaria. Isso não é verdade, eu disse, com a voz embargada, apesar dos meus esforços para me manter firme. Axel, você não está falando sério. Não pode estar falando sério. Mas quando olhei para o rosto dele, vi a verdade. Ele falava sério. Cada palavra. E pior que isso, ele estava gostando daquilo. Ele estava gostando de me ver desmoronar na frente dos amigos dele. Gostando do jeito que eles riam às minhas custas. Gostando do poder que ele tinha sobre o meu coração. Vamos lá, Verônica, disse ele, com a voz assumindo aquele tom condescendente que os homens usam quando querem fazer você se sentir inferior. Você precisa saber que não é a garota mais bonita com quem eu já fiquei. Quer dizer, lembra da Jéssica da faculdade? Lembra como os caras viravam a cabeça quando ela passava? Você nunca teve esse efeito em ninguém. Jess, sua ex-namorada do 2º ano. Aquela que ele dizia não significar nada para ele, aquela que ele jurava ter esquecido. A comparação foi deliberada, feita para ferir o mais profundamente possível. E funcionou. Que frio, cara, disse Aston. Mas ele ainda sorria. Verdade, mas frio. Às vezes, a verdade dói, acrescentou Miles. Mas é melhor ser honesto agora do que acordar daqui a 10 anos se perguntando o que aconteceria se, certo? Continuaram falando de mim como se eu fosse um carro que estivessem pensando em comprar, avaliando minhas características como se fossem itens de uma lista de prós e contras. Meu nariz era grande demais. Meu sorriso era torto. Eu era pálida demais, magra demais, sem curvas suficientes. Cada observação foi feita com crueldade casual, como se estivessem discutindo o clima. Fiquei sentada ali naquela cabine, usando o vestido branco que eu tinha escolhido porque Axel disse uma vez que ele me fazia parecer um anjo, ouvindo o homem que eu amava catalogar cada falha física que ele aparentemente vinha catalogando há 5 anos. O homem que me viu sem maquiagem inúmeras manhãs, que me abraçou quando eu estava doente, que percorreu cada centímetro do meu corpo com mãos reverentes. Aquele homem agora explicava aos amigos por que eu não era boa o suficiente para casar. O pior nem eram as palavras em si. Eram as risadas. A maneira como se alimentavam da crueldade um do outro, aumentando-a cada vez mais até que eu sentisse que estava me afogando nela. A maneira como outros clientes no bar começaram a notar, começaram a se virar e a encarar a garota que estava sendo sistematicamente destruída na mesa 7. Sabe o que eu acho? Disse Aston, recostando-se na cadeira como um rei em seu trono. Acho que você deveria terminar com ela hoje à noite.
Arrancar o curativo. Ela vai chorar um pouco, mas vai superar, e você estará livre para encontrar alguém que realmente te mereça. Alguém gostoso. Miles acrescentou, alguém que deixa os outros caras com inveja, em vez de confusos sobre o que você está fazendo com ela. Eles riram de novo, e desta vez, Axel riu junto. O som foi como o vidro quebrando dentro do meu peito. Não me lembro de ter me levantado. Não me lembro de ter pegado minha bolsa ou de ter caminhado em direção à porta. Tudo o que me lembro é da clareza repentina que veio acompanhada de uma devastação absoluta. A compreensão de que a vida que construí, o futuro que planejei, o amor em que acreditei, tudo isso era uma mentira. Eu estava na metade do caminho para a saída quando ouvi Axel chamar meu nome. Verônica, espere. Não seja dramática. Volte e termine sua bebida. Virei-me lentamente. O bar inteiro estava assistindo agora, dezenas de estranhos testemunhando minha humilhação. Axel estava sentado ali com seus amigos, parecendo mais irritado do que arrependido, como se eu fosse o irracional. Não seja dramática, repeti, minha voz ecoando pelo ambiente repentinamente silencioso. Você acabou de passar 10 minutos explicando aos seus amigos porque sou feia demais para casar, e eu estou sendo dramática. Eu só estava sendo honesto, disse ele, em tom defensivo. Achei que você fosse capaz de lidar com a honestidade. Achei que era isso que você queria de mim. Honesta. Como se a honestidade fosse uma virtude nobre e não uma arma que ele usou para me agredir em público. Como se dizer a verdade lhe desse o direito de ser cruel. Você tem razão, eu disse. E minha voz estava firme agora, calma de um jeito que me surpreendeu. Eu quero honestidade. Então, deixe-me ser honesto com você, Axel. Você é um covarde. Um covarde patético e cruel que não tem a decência de terminar com alguém em particular. Você tinha que fazer isso aqui na frente dos seus amigos para que eles pudessem torcer por você e fazer você se sentir um grande homem. Seu rosto ficou vermelho. Espere um minuto. Não, ainda não terminei. As palavras fluíam de mim agora. 5 anos de frustrações reprimidas e sinais de alerta ignorados finalmente encontraram sua voz. Quer saber o que eu acho? Acho que você está apavorado. Apavorado com compromisso. Apavorado com crescer. Apavorado com ser visto como o homem pequeno e inseguro que você realmente é. Então, você tem que me destruir para se fortalecer. Você tem que me fazer o problema para não ter que encarar o fato de que é você quem não está pronto para o casamento. O bar estava em silêncio absoluto. Até a música parecia ter parado. E seus amigos, continuei, olhando para Easton e Miles. Vocês são ainda piores. Ficam aí rindo da dor dos outros porque isso faz vocês se sentirem melhor em relação às suas próprias vidas miseráveis. Easton, você está sozinho há 3 anos porque nenhuma mulher aguenta sua atitude passivo-agressiva por mais de um mês. E Miles, sua namorada te traiu 2 vezes ano passado, e você a aceitou de volta nas 2 vezes porque está desesperado demais para ficar sozinho. Os rostos dos 2 homens ficaram pálidos. Eu os havia tocado em seus nervos, expondo verdades que eles provavelmente nunca admitiram para si mesmos. Então, parabéns, eu disse, olhando para Axel. Você está livre. Livre para encontrar alguém mais bonita. Alguém que não vai te desafiar nem esperar que você seja um ser humano decente. Espero que ela te faça muito feliz. Virei-me para ir embora novamente, mas desta vez Axel se levantou. Verônica, você não pode simplesmente ir embora. Precisamos conversar sobre isso como adultos. Parei sem me virar. Adultos, eu disse. Adultos não humilham pessoas que dizem amar na frente de uma sala cheia de estranhos. Adultos não passam 5 anos com alguém que acham feio demais para eles. Adultos têm algo que claramente lhe falta. A decência humana básica. E então saí do bar do O'Malley e entrei na noite quente de verão. Deixando para trás 5 anos da minha vida e todas as crenças ingênuas que eu já tive sobre amor, lealdade e a bondade das pessoas. Chorei o caminho todo para casa. Chorei no meu carro. Chorei no meu apartamento. Chorei até meus olhos ficarem inchados e fechados e meu peito doer de tanto soluçar. Chorei pela mulher que eu tinha sido, confiante, esperançosa, loucamente apaixonada.
Chorei pelo futuro que havia morrido naquela cabine, pelos filhos que imaginei ter com Axel, pela casa que planejamos comprar, pela vida que nunca existiria. Mas quando acordei na manhã seguinte, algo havia mudado. As lágrimas haviam sumido, substituídas por algo mais duro, mais frio, infinitamente mais perigoso. Eu estava farta de chorar. Estava farta de ser a vítima na história de Axel Landon. Era a hora de escrever a minha própria. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. As primeiras semanas depois daquela noite foram uma mistura de dor e planejamento. Pedi licença médica e contei aos meus colegas preocupados que estava gripado. Na verdade, eu estava vivenciando um tipo diferente de doença, o processo nauseante de ver toda a sua vida claramente pela primeira vez. Passei horas analisando cada momento do nosso relacionamento, procurando por sinais que eu havia ignorado, padrões que eu havia ignorado. Eles estavam lá, é claro. Sempre estiveram lá. O jeito como o Axel brincava com a minha aparência quando ele bebia. O jeito como ele me incentivava a usar maquiagem mesmo quando estávamos em casa. Do jeito que ele sugeriu que eu poderia me inscrever em uma academia, experimentar um novo penteado ou considerar usar lentes de contato em vez de óculos. Eu havia interpretado tudo isso como carinho. Como um namorado que queria que eu estivesse no meu melhor. Agora eu via tudo como realmente era, um homem minando minha autoconfiança lenta e metodicamente, me condicionando a acreditar que eu não era boa o suficiente para ser grata por qualquer migalha de afeto que ele me desse. A manipulação foi magistral em sua sutileza. Durante aquelas semanas de isolamento, aprendi coisas sobre mim que 5 anos com o Axel me fizeram esquecer. Aprendi que eu era inteligente, não apenas intelectual, mas estrategicamente inteligente. Aprendi que eu tinha uma capacidade de paciência que beirava o sobrenatural. E aprendi que, em algum lugar por trás da mulher que eu me tornava, que agradava às pessoas e evitava conflitos, havia alguém muito mais forte, alguém que era muito, muito raivoso. Minha mãe ligou várias vezes durante esse período. Uma mãe doce e bem-intencionada que sempre adorou o Axel e que vinha planejando nosso casamento na cabeça desde que começamos a namorar. Querida, você tem certeza de que não quer falar com ele? Ela perguntou durante nossas breves conversas telefônicas. Ele ligou aqui 4 vezes procurando por você. Parece que ele está arrependido. Talvez vocês dois só precisem superar essa fase difícil. Nunca contei a ela exatamente o que aconteceu naquela noite. Como eu poderia explicar à minha mãe que o homem que ela acolheu em nossa família, o homem para quem ela comprou presentes de Natal e convidou para o jantar de domingo, havia listado publicamente todos os motivos pelos quais eu era feia demais para amar? Algumas humilhações são profundas demais para serem compartilhadas, mesmo com as pessoas que mais amam você. Terminamos, mãe, eu dizia, e mudava de assunto. Mas Axel não desistia tão facilmente. Depois de uma semana de ligações sem retorno, ele começou a aparecer no meu apartamento. Eu observava da minha janela enquanto ele ficava parado na calçada, às vezes por horas, ocasionalmente gritando para o meu prédio que sentia muito, que precisávamos conversar, que eu estava sendo irracional. O desculpe soou vazio. A necessidade de conversar parecia manipuladora, e a acusação de que eu estava sendo irracional, isso me fez sorrir. Um sorriso frio e cortante que teria aterrorizado a antiga Verônica. Os amigos dele também começaram a entrar em contato. Aston mandou uma longa mensagem de texto explicando que todos tinham bebido naquela noite, que o que disseram não era sincero e que eu deveria dar outra chance ao Axel. Miles deixou mensagens de voz cada vez mais frustradas com meu silêncio, acusando-me eventualmente de ser dramática e implacável. A audácia era de tirar o fôlego. Os mesmos homens que riram da minha dor agora queriam me dar um sermão sobre perdão. Queriam que eu os absolvesse da crueldade deles para que pudessem voltar a se ver como mocinhos que só cometeram um pequeno erro. Apaguei todas as mensagens sem responder. 3 semanas depois daquela noite na casa do O'Malley, algo interessante aconteceu. Eu estava no supermercado, usando óculos escuros e boné de beisebol, tentando permanecer invisível, quando ouvi uma conversa que mudou tudo. Ouvi dizer que o Axel Landon levou um fora, disse uma mulher amiga enquanto examinavam maçãs na seção de hortifruti granjeiros. Dá para acreditar?
Aquele cara lindo está solteiro de novo. Sério? Respondeu a amiga. O que aconteceu? A namorada dele não conseguia lidar com o fato de ele querer manter as opções em aberto. Aparentemente, ela ficou toda carente e possessiva quando ele sugeriu que fossem mais devagar. Você sabe como algumas mulheres ficam. Elas chegam a uma certa idade e, de repente, estão desesperadas para se casar. Fiquei ali, no corredor de cereais, ouvindo minha história ser reescrita em tempo real. Na versão do Axel, eu era a vilã. Eu era a namorada desesperada e carente que não conseguia respeitar a necessidade dele de espaço. A humilhação, a crueldade, a destruição deliberada da minha autoestima. Nada disso existia em sua narrativa. Naquela noite, sentei-me no meu apartamento e me deparei com uma escolha. Eu poderia continuar me escondendo, deixando Axel controlar a história, permitindo que ele e seus amigos me pintassem como a ex-namorada amarga que não conseguia lidar com a verdade. Eu poderia me mudar, recomeçar em algum lugar e passar o resto da minha vida como vítima da crueldade deles. Ou poderia fazer algo completamente diferente. Abri meu laptop e comecei a pesquisar. Descobri que o conhecimento é a arma mais poderosa que existe. No mês seguinte, me tornei um estudante de psicologia humana, de dinâmica social, da arte da influência e da persuasão. Li livros sobre táticas de manipulação, estudei estudos de caso de guerra psicológica e aprendi sobre as maneiras sutis pelas quais as pessoas podem ser guiadas em direção à sua própria destruição. Eu não estava planejando nada violento ou ilegal. Isso teria sido simplista demais, grosseiro demais. O que eu estava planejando era muito mais elegante. Eu ia deixar Axel Landon se destruir. Eu só ia criar as condições que tornariam isso inevitável. O lado bom das pessoas verdadeiramente narcisistas é o quão previsíveis elas são. Elas têm padrões, fraquezas e pontos cegos que podem ser explorados por alguém paciente o suficiente para esperar e inteligente o suficiente para enxergá-los. Axel não foi exceção. Através de observação cuidadosa e, sim, admito, de uma leve perseguição nas redes sociais, descobri que ele vinha contando às pessoas que tínhamos terminado porque eu lhe dei um ultimato. Casamento ou nada. Ele se retratou como vítima das minhas expectativas irreais. Um espírito livre esmagado pelas exigências de uma mulher controladora. A história o fez parecer compreensivo, enquanto eu parecia desesperada. Era perfeito para ele e me dizia tudo o que eu precisava saber sobre sua psicologia. Axel precisava ser visto como vítima em todas as situações. Ele precisava de validação externa para funcionar e, mais importante, não tolerava constrangimentos públicos. Também descobri sobre a situação familiar dele, informações que, de alguma forma, nunca consegui absorver completamente durante os 5 anos em que estivemos juntos. Sua mãe, Vanita, era uma mulher profundamente religiosa que criou Axel e sua irmã depois que o pai os abandonou, quando Axel tinha 12 anos. Ela era o tipo de pessoa que acreditava na bondade fundamental das pessoas e que não conseguia imaginar alguém que ela amava sendo deliberadamente cruel. Ela sempre gostou de mim, sempre me tratou como uma filha. Durante o nosso relacionamento, ela sempre mencionava o quanto estava animada para nos casarmos e como mal podia esperar pelos netos. Ela estava, de muitas maneiras, mais envolvida em nosso relacionamento do que Axel jamais esteve. Sua irmã, Carmen, era mais nova, tinha 22 anos, ainda estava na faculdade e lutava contra a ansiedade e a depressão. Ela admirou Axel a vida toda, via nele seu protetor, seu modelo. A ideia de que seu amado irmão mais velho pudesse ser capaz de crueldade a devastaria. Eram pessoas boas que amavam um homem que não era digno do seu amor. Em circunstâncias normais, eu me sentiria péssimo em envolvê-los nos meus planos. Mas aquelas não eram circunstâncias normais, e eu não era a mesma pessoa que era antes daquela noite na casa da O'Malley. Além disso, eu não planejava machucá-los. Eu planejava abrir os olhos deles. O plano começou a tomar forma lenta e cuidadosamente. Era importante que nada pudesse ser rastreado até mim, que cada passo parecesse ser a consequência natural das escolhas e falhas de caráter do próprio Axel. Eu simplesmente faria as coisas andarem. A primeira fase foi a coleta de informações. Eu precisava entender completamente a situação atual de Axel. Onde ele estava trabalhando? Com quem ele estava passando tempo? Quais eram suas rotinas, seus hábitos, suas vulnerabilidades? Isso se mostrou mais fácil do que o esperado.
Axel não era muito cuidadoso com as configurações de privacidade nas redes sociais. Seu Instagram era público, suas postagens no Facebook eram visíveis para amigos de amigos, e ele tinha uma tendência a fazer check-in em locais constantemente, transmitindo seus movimentos para qualquer um que prestasse atenção. Fiquei sabendo que ele havia sido promovido no emprego. Ele trabalhava com vendas em uma empresa de equipamentos médicos e agora ganhava significativamente mais do que quando estávamos juntos. Dinheiro que ele estava gastando em um novo guarda-roupa, jantares caros e saídas frequentes com Easton e Miles. Ele também estava namorando, ou melhor, tentando namorar. Suas redes sociais mostravam uma série de primeiros e segundos encontros com mulheres diferentes, cada uma mais jovem e convencionalmente mais bonita do que eu. Nenhum deles pareceu ficar por muito tempo, o que sugere que a charmosa personalidade pública de Axel não foi suficiente para esconder sua verdadeira natureza de mulheres perspicazes. Mas ele se esforçava para encontrar alguém, postando fotos que o mostravam em galerias, degustações de vinho e restaurantes da moda. Claramente tentando se apresentar como alguém culto e bem-sucedido. O desespero era óbvio para qualquer um que soubesse procurá-lo. Perfeito. A segunda fase foi estabelecer minha nova identidade. Eu não conseguia executar meu plano como a ex-namorada de coração partido que todos esperavam que eu fosse. Eu precisava me tornar alguém completamente diferente, alguém confiante, misterioso, bem-sucedido e completamente despreocupado com a existência de Axel Landon. Comecei pela minha aparência, não porque acreditasse na avaliação cruel que Axel fazia da minha aparência, mas porque entendia o poder da transformação. Entrei para uma academia cara e contratei um personal trainer. Comprei roupas novas em estilos que nunca tinha experimentado antes. Mais ousadas, mais confiantes, mais marcantes. Cortei e pintei meu cabelo com um cabeleireiro que custou mais por sessão do que eu costumava gastar com roupas em um mês. As mudanças foram sutis no início, mas o efeito cumulativo foi dramático. Eu parecia uma mulher que tinha a vida em ordem, que havia se reinventado após um contratempo, que havia seguido em frente e ascendido na vida. Também mudei de emprego. O cargo de marketing que eu ocupava durante meu relacionamento com o Axel era bom, mas não me impressionava. Não me dava o status e as conexões que eu precisaria para o que eu estava planejando. Por meio de uma combinação de networking, entrevistas agressivas e, francamente, minha nova aparência e confiança, consegui uma posição em uma das empresas de relações públicas mais prestigiadas da cidade. O trabalho veio com um aumento salarial significativo, um cargo impressionante, o mais importante, acesso a pessoas e recursos que seriam inestimáveis nos meses seguintes. Quando eu estava pronta para implementar a fase 3, já tinham se passado 2 meses desde aquela noite na casa da O'Malley. 2 meses desde que eu era Verônica Léo, a namorada sem graça que não era bonita o suficiente para casar. Agora eu era Verônica Léo, uma executiva de relações públicas de sucesso, uma mulher misteriosa, uma fênix renascida das cinzas da crueldade alheia. Era hora de deixar Axel Landon ver o que havia perdido. O baile de gala da caridade foi perfeito. Exatamente o tipo de evento de alto nível em que as aparências importam mais do que a substância. O evento de arrecadação de fundos para o hospital infantil atraiu centenas das pessoas mais influentes da cidade. E, como mais novo funcionário da empresa de relações públicas Morrison & Associates, eu não só havia sido convidado, como também encarregado de gerenciar as relações com a mídia para o evento. Eu sabia que o Axel estaria lá. A empresa dele era uma das patrocinadoras, e ele havia postado sobre o evento nas redes sociais com semanas de antecedência. Estava claramente animado para fazer networking com potenciais clientes em um ambiente tão elegante. Cheguei elegantemente atrasada, usando um vestido preto de grife que me custou metade do salário do mês, mas valeu cada centavo. A transformação pela qual passei nos últimos meses não foi apenas física. Eu me movia de forma diferente agora, me portava com o tipo de confiança que fazia as pessoas virarem a cabeça e se perguntarem quem eu era. O salão de baile tinha tudo o que se esperaria de um evento beneficente de alto nível. Decoração elegante, iluminação suave, garçons circulando com champanhe e canapés, e dezenas de pessoas em trajes de gala caros fazendo networking com intensidade calculada. Passei a primeira hora trabalhando, gerenciando genuinamente minhas responsabilidades, coordenando com fotógrafos e garantindo que a mensagem dos nossos clientes fosse comunicada de forma eficaz. Mas eu também estava observando, esperando o momento certo. Vi Axel antes que ele me visse. Ele estava parado perto do bar com 2 homens que não reconheci,
provavelmente clientes em potencial. Ele estava com uma ótima aparência. Eu tinha que admitir. O smoking lhe servia perfeitamente. O cabelo estava impecavelmente penteado. E ele tinha aquele charme natural que me atraiu tantos anos atrás. Mas agora eu conseguia ver coisas que antes não tinha percebido. O jeito como seus olhos percorriam a sala constantemente, procurando alguém mais importante para conversar. O jeito como seu sorriso nunca alcançava seus olhos quando ele pensava que ninguém estava olhando. Os sutis sinais de insegurança que se manifestavam como uma compensação exagerada. Ele estava se esforçando tanto para ser impressionante que era quase triste. Quando ele finalmente me viu, a reação foi tudo o que eu esperava e muito mais. Seu rosto passou por uma série de expressões em rápida sucessão: choque, confusão, reconhecimento e algo que poderia ser desejo. Observei-o se afastar da conversa e começar a se mover pela sala em minha direção. Fingi não notar, continuando a conversa com o fotógrafo do evento enquanto acompanhava sua aproximação com a minha visão periférica. Verônica. Virei-me lentamente, como se estivesse surpresa em vê-lo. Axel. Oi. Por um momento, ele apenas me encarou. Eu via tentando conciliar a mulher à sua frente com a pessoa que ele havia deixado chorando no bar do O'Malley. Essa versão de mim não se encaixava na narrativa dele. Parecia alguém que tinha superado a situação, evoluído e, definitivamente, não tinha passado os últimos 2 meses sofrendo por ele. Olha só, ele começou, mas depois pareceu perder as palavras. Obrigada, eu disse simplesmente, sem ajudá-lo a terminar a frase. Como vai você? Estou bem. Ótimo, na verdade. Muito bom. Ele estava se repetindo, algo que só fazia quando estava nervoso. Estou tentando entrar em contato com você para conversar sobre algumas coisas. Você já? Tomei um gole do meu champanhe, deixando meus olhos vagarem pela sala como se a presença dele não fosse particularmente interessante para mim. Tenho estado bem ocupada ultimamente. Ocupado com o quê? A pergunta saiu mais ríspida do que ele provavelmente pretendia. Havia um tom de possessividade em sua voz que antes me faria sentir culpada por deixá-lo preocupado. Agora, só me fazia sorrir. Trabalho principalmente. Mudei de emprego há alguns meses. Agora estou na Morrison & Associates. Seus olhos se arregalaram. Morrison & Associates era bem conhecida na cidade. O tipo de empresa que contratava apenas os melhores e mais brilhantes. O tipo de trabalho que trazia prestígio, dinheiro e conexões. Isso é incrível, disse ele. E eu podia ouvir as engrenagens girando em sua cabeça. Eu não fazia ideia de que você estava procurando um novo emprego. Há muita coisa que você não sabe sobre mim, Axel. Sempre houve. O comentário acertou em cheio. Ele se mexeu desconfortavelmente, lembrando-se claramente de algumas coisas que dissera naquela noite sobre o quanto me conhecia, o quanto eu era previsível. Verônica, estive pensando no que aconteceu entre nós. Acho que me precipitei. Apressado, interrompi, arqueando uma sobrancelha. É assim que estamos chamando? Ele teve a delicadeza de parecer envergonhado. Eu estava bêbado, e os caras estavam. Você sabe como eles podem ser. Eu disse coisas que não queria dizer. Esta era a chance dele, a oportunidade de me pedir desculpas de verdade, de demonstrar remorso pela crueldade que havia demonstrado. Se ele tivesse feito isso, se tivesse me mostrado que entendia a profundidade do que havia feito e que realmente se arrependia, meus planos poderiam ter acabado ali mesmo. Em vez disso, ele disse: acho que deveríamos tentar de novo. Estou com saudades. Sentiu minha falta? Não, eu estava errado. Não, desculpe por ter te humilhado. Não, eu fui cruel e você merecia algo melhor. Apenas, sinto sua falta, como se meus sentimentos sobre o que aconteceu fossem irrelevantes. Que fofo, eu disse, com a voz afetuosa, mas não encorajadora. Mas estou saindo com alguém agora. Eu não estava, claro, mas Axel não precisava saber disso. Seu rosto mudou instantaneamente. A expressão confiante foi substituída por algo mais firme, mais familiar. O olhar que ele tinha quando as coisas não saíam do seu jeito, quando se sentia no direito de receber algo que lhe estava sendo negado. Já,
perguntou ele. Faz só 2 meses. Já se passaram 10 semanas, corrigi. E algumas pessoas não precisam de anos para descobrir o que querem. A farpa acertou em cheio. Seu maxilar se contraiu, e eu o vi lutando contra a vontade de dizer algo do qual pudesse se arrepender. Quem é ele? Ele perguntou. Ninguém que você conheça. Olhei ao redor da sala teatralmente. Ele deveria estar aqui em algum lugar, na verdade. Ele teve que atender uma ligação, mas volta logo. Era mentira, claro, mas necessária. Que Axel passasse o resto da noite se perguntando qual dos homens bem-sucedidos e atraentes do baile estava namorando sua ex-namorada. Deixe-me imaginar rindo com outra pessoa, sendo apreciada por outra pessoa, sendo desejada por alguém que não achava que eu precisava ser mais bonita para merecer amor. Verônica, por favor, podemos pelo menos conversar em particular? Preciso te dizer umas coisas. Antes que eu pudesse responder, uma voz familiar interrompeu nossa conversa. Verônica, aí está você. Virei-me e vi meu colega James se aproximando. Ele era um dos sócios seniores da empresa, um homem bonito, de pouco mais de 30 anos, que sempre foi muito profissional comigo desde que comecei a trabalhar lá. Mas ele também era charmoso, bem-sucedido e exatamente o tipo de homem que faria Axel se sentir inadequado. Na hora certa. James, eu disse calorosamente. Eu estava conversando com um velho amigo. Axel Landon, este é James Morrison, um dos sócios do meu escritório. Os 2 homens apertaram as mãos, e observei Axel avaliar os concorrentes. James era mais alto, mais bem vestido, mais elegante e irradiava o tipo de confiança silenciosa que advém do sucesso genuíno, e não da ambição desesperada. Morrison, repetiu Axel. Como Morrison e associados. Culpado, disse James com um sorriso fácil. Verônica foi uma tremenda adição à nossa equipe. Temos sorte de tê-la. Observei as palavras atingirem Axel como golpes físicos. Ali estava a prova de que outras pessoas me valorizavam, de que eu estava tendo sucesso sem ele, de que talvez, apenas talvez, ele tivesse cometido um erro terrível. Bem, eu disse, colocando a mão de leve no braço de James. Vamos encontrar nossa mesa? Acho que eles estão prestes a começar o jantar. Claro. James me ofereceu o braço como um verdadeiro cavalheiro. Foi um prazer conhecê-lo, Albert. Axel, corrigi suavemente. O nome dele é Axel. Certo. Desculpe, Axel. Enquanto nos afastávamos, eu sentia os olhos de Axel ardendo em minhas costas. Eu sabia que ele estava observando o jeito como a mão de James repousava na minha lombar enquanto ele me guiava pela multidão. A maneira como as outras pessoas acenavam respeitosamente para James quando passávamos. A maneira como eu me encaixava tão naturalmente neste mundo de sucesso e sofisticação. Eu também sabia que tudo o que ele estava sentindo do ciúme, o arrependimento, a necessidade desesperada de recuperar o que ele havia jogado fora era exatamente o que eu pretendia que ele sentisse. A terceira fase estava concluída. A semente havia sido plantada. Nas semanas seguintes, cultivei cuidadosamente a crescente obsessão de Axel em me reconquistar. Foi surpreendentemente fácil. Tudo o que eu tinha que fazer era viver minha vida, minha nova e melhorada vida, com visibilidade estratégica e deixar que a imaginação dele fizesse o resto. Eu me certificava de ser vista nos lugares certos, nos eventos certos, com as pessoas certas. Não obsessivamente, não de forma óbvia, mas apenas o suficiente para que a notícia chegasse até ele por meio de conhecidos em comum e das redes sociais. Uma foto minha aqui na inauguração de uma galeria de arte. Uma menção casual ali sobre minha promoção no trabalho. Pequenas migalhas de pão que pintavam a imagem de alguém que estava prosperando. A beleza das mídias sociais é que elas permitem criar uma narrativa com precisão cirúrgica. Cada publicação foi calculada para mostrar uma mulher confiante, bem-sucedida e completamente desinteressada em olhar para o passado. Compartilhei fotos de viagens de fim de semana para a região vinícola, pagas com meu novo salário, jantares em restaurantes caros, às vezes sozinho, o que na verdade parecia mais misterioso do que triste, e conquistas profissionais. A conta Morrison que consegui era realmente impressionante. Enquanto isso, por meio de observação cuidadosa de suas mídias sociais e conversas estratégicas com amigos em comum, acompanhei a descida de Axel ao que só poderia ser descrito como uma leve obsessão.
Sua vida amorosa, que parecia tão promissora nas primeiras semanas após o término, começou a decair. A sequência de jovens bonitas que apareciam brevemente em suas postagens simplesmente desapareceu. De acordo com Sarah, uma amiga em comum que não tinha a mínima ideia do meu interesse estratégico na vida pessoal de Axel, ele estava cada vez mais difícil de agradar. É a coisa mais estranha, ela me disse durante um dos nossos encontros para um café. Ele fica encontrando defeitos em todas as garotas que conhece, superficiais demais, chatas demais, pouco ambiciosas. É como se ele estivesse comparando todo mundo a um padrão impossível. Assenti com simpatia enquanto comemorava internamente. O padrão impossível era eu, ou melhor, a versão idealizada de mim que existia agora em sua memória, realçada pela perda e pelo arrependimento. Talvez ele simplesmente não esteja pronto para namorar de novo, sugeri inocentemente. Terminar pode ser difícil, principalmente quando você percebe que cometeu um erro. Ele cometeu algum erro? Perguntou Sarah, inclinando-se para a frente, interessada. Sempre achei que vocês dois eram perfeitos juntos. Nunca entendi por que vocês terminaram. Esta foi minha oportunidade de começar a reformular a narrativa, de plantar sementes de dúvidas sobre a versão dos eventos de Axel. Sabe, eu realmente não gosto de falar sobre isso, eu disse, baixando a voz para aquele sussurro conspiratório que faz as pessoas se aproximarem. Mas digamos que a memória do Axel sobre o que aconteceu pode ser um pouco seletiva. Não dei mais detalhes, não dei detalhes. Apenas deixei aquela dica tentadora pairar no ar, sabendo que a curiosidade de Sarah faria o resto. Em poucos dias, eu tinha certeza de que ela perguntaria a outros amigos em comum o que sabiam sobre o nosso término, comparando histórias, procurando inconsistências. Os boatos agora estavam a meu favor. Mas o verdadeiro avanço veio quando organizei o que parecia ser um encontro casual no supermercado onde Axel fazia compras todas as manhãs de domingo. Eu descobri a rotina dele através dos stories do Instagram. Ele era frustrantemente previsível ao postar fotos das suas sessões de preparação das refeições de domingo. Calculei perfeitamente minha chegada, aparecendo na seção de produtos no momento em que ele estava selecionando os vegetais com a intensidade focada de alguém tentando provar que tinha a vida em ordem. Axel, eu disse, fingindo surpresa. Que coincidência! Ele se virou tão rápido que quase deixou cair o saco de couve orgânica que estava examinando. Verônica, oi. Como vai? Estou ótima, eu disse, e falei sério. Só vou pegar umas coisas para o jantar hoje à noite. Observei seus olhos observando minha aparência, jeans casuais, mas caros, uma blusa de seda que custava mais do que ele costumava gastar em nossos jantares de aniversário e a confiança que vinha de saber que eu estava bonita sem me esforçar muito. Jantar para dois? Ele perguntou, tentando parecer casual. Cantarolei sem me comprometer, sem confirmar nem negar. Deixei que ele pensasse. Escute, disse ele, abandonando completamente os vegetais. Sei que pode parecer loucura, mas tenho pensado muito em você ultimamente. Em nós, no que tínhamos. Você já? Selecionei um abacate perfeito, testando seu grau de maturação com o tipo de foco casual que sugeria que sua confissão não era uma notícia particularmente chocante. Acho que fui um idiota, Verônica. Acho que joguei fora a melhor coisa que já me aconteceu. Foi o mais próximo que recebi dele de um pedido de desculpas, e ainda se concentrava inteiramente na perda dele, e não na minha dor. Ainda sem reconhecimento da sua crueldade, sem reconhecimento da humilhação a que ele me submeteu. Todos nós fazemos escolhas, eu disse simplesmente. O importante é aprender com elas. Mas e se eu quiser desfazer algumas dessas escolhas? E se eu quiser tentar de novo? Olhei para ele então, olhei realmente para ele, com o tipo de expressão de pena que alguém daria a uma criança pedindo algo impossível. Ah, Axel, eu disse suavemente. Você não pode desfazer escolhas. Só pode viver com as consequências. As palavras o atingiram como um golpe físico. Eu podia ver isso na maneira como seu rosto se fechou, na maneira como seus ombros se curvaram levemente. Então é isso. Acabamos para sempre. Terminamos na noite em que você decidiu entreter seus amigos listando todos os motivos pelos quais eu não era boa o suficiente para você, eu disse, minha voz ainda suave, mas agora com um tom de aço. Todo o resto são apenas detalhes. Por um momento, pensei que ele fosse realmente reconhecer o que tinha feito.
Vi algo cintilar em seu rosto que poderia ser remorso genuíno, mas então suas defesas se reergueram. Eu estava bêbado, Verônica. As pessoas dizem coisas idiotas quando estão bêbadas. Você sabe que não era bem assim que eu me sentia em relação a você. Na verdade, eu disse, acho que é exatamente isso que você sente por mim. O álcool não cria pensamentos, Axel. Ele apenas remove o filtro que normalmente nos impede de expressá-los. Eu o via lutando para encontrar outra desculpa, outra maneira de minimizar o que tinha feito. Mas antes que ele pudesse falar, continuei, o triste é que você provavelmente acredita mesmo que me ama. Mas o amor não zomba. O amor não humilha. O amor não convida uma plateia a testemunhar a destruição de alguém. O que você sentiu por mim pode ter sido afeição, hábito ou conveniência, mas não era amor. As palavras pairavam entre nós como um desafio. Ele podia aceitar a verdade do que eu dizia ou continuar vivendo em sua ilusão egoísta. Eu já sabia qual ele escolheria. Isso não é justo, disse ele. Você está me pintando como uma espécie de monstro. Eu não sou um monstro, Verônica. Sou apenas um cara que cometeu um erro. Alguns erros são grandes demais para serem corrigidos, respondi. Alguns erros revelam quem uma pessoa realmente é por trás de todas as suas pretensões cuidadosas. Fiz menção de ir embora, mas ele me segurou pelo braço. Não agressivamente, mas desesperadamente. Por favor, disse ele. Não podemos pelo menos tentar ser amigos? Sinto falta de você na minha vida. Olhei para a mão dele no meu braço e depois para o seu rosto. Amigos, repeti. Você acha que poderíamos ser amigos, Axel? Você acha que conseguiria ficar feliz por mim quando eu tivesse sucesso? Conseguiria comemorar minhas conquistas sem se sentir diminuído? Conseguiria me ver sendo amado por outra pessoa sem tentar sabotar isso? Ele abriu a boca para responder, mas levantei a mão livre para impedi-lo. Não responda. Nós dois sabemos a verdade. Você não quer ser meu amigo. Você quer amenizar sua culpa mantendo alguma conexão comigo, alguma evidência de que você não é o vilão desta história. Mas não sou responsável por controlar seus sentimentos sobre o que você fez. Esse é o seu trabalho agora. Retirei meu braço delicadamente do seu alcance. Espero que você encontre o que procura, Axel. Espero mesmo, mas você não vai encontrar comigo. Enquanto me afastava, pude sentir seus olhos me seguindo. Eu sabia que ele estava me observando enquanto eu colocava as compras no carro, provavelmente notando a bolsa cara, a maneira confiante com que eu me movia pelo mundo, os sinais óbvios de que eu estava indo muito bem sem ele. E eu sabia que tudo o que ele estava sentindo, o arrependimento, a perda, a certeza crescente de que ele havia cometido o maior erro de sua vida, estava preparando o cenário para o que viria a seguir. As sementes haviam sido plantadas e regadas. Em breve, seria hora de vê-las crescer e se transformar em algo belo e terrível. No quarto mês, o comportamento de Axel passou de arrependido para desesperado. O homem que antes fora bom demais para mim agora estava obcecado em me reconquistar, e seus métodos estavam se tornando cada vez mais erráticos. Tudo começou com presentes. Flores caras entregues no meu escritório com bilhetes escritos à mão pedindo desculpas por seu lapso momentâneo de julgamento. Joias de grife enviadas para o meu apartamento com cartões implorando por outra chance. Gestos elaborados que pretendiam demonstrar sua sinceridade, mas só provavam quão pouco ele entendia sobre o que realmente havia feito de errado. Devolvi todos os presentes sem abrir, o que pareceu levá-lo a medidas ainda mais extremas. Ele começou a aparecer em lugares onde sabia que eu estaria, não exatamente como uma perseguição. Ele era esperto demais para qualquer coisa que pudesse ser interpretada como assédio, mas sim para aparições convenientes, claramente orquestradas. Se eu postasse sobre a inauguração de uma galeria, ele estaria lá. Se eu mencionasse um novo restaurante nas redes sociais, ele coincidentemente apareceria para jantar. Cada encontro seguia o mesmo padrão. Ele se aproximava com aquele sorriso infantil que um dia me encantou, conversava sobre trabalho ou amigos em comum e, aos poucos, direcionava a conversa para nós, para o que tínhamos tido, para o que poderíamos ter novamente. E, em todas as vezes, respondi com uma distância educada. Nunca fui cruel, nunca fui dramática, nunca lhe dei nada que pudesse ser usado como evidência de uma emoção persistente.
Eu era simplesmente desinteressada, simpática, mas impassível, cordial, mas fria. Isso o deixou completamente louco. O homem que antes não dava valor à minha devoção não conseguia entender como eu podia ser tão indiferente à sua atenção. Na sua visão de mundo narcisista, minha falta de reação não era evidência de que eu havia superado a situação. Era evidência de que eu estava me fazendo de difícil, de que eu estava testando, de que se ele se esforçasse o suficiente, poderia me reconquistar. Enquanto isso, eu estava documentando tudo cuidadosamente, capturas de tela de suas mensagens de texto cada vez mais desesperadas, fotos dos presentes que ele enviava, registros de cada encontro casual. Não porque eu planejasse usá-los legalmente, mas porque queria um registro completo de seu colapso psicológico. Foi fascinante, de uma forma clínica, assistir alguém se autodestruir em câmera lenta. O ponto de virada veio quando ele envolveu a família. Eu estava trabalhando até tarde no escritório uma noite quando meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrou o nome de Vanita e, por um momento, minha compostura cautelosa se desfez. Seja qual for o jogo que Axel estava jogando, sua mãe não merecia ser arrastada para ele. Olá, senhora Landon, respondi, genuinamente insegura sobre o que esperar. Verônica, querida, disse sua voz familiar e calorosa, embora eu pudesse sentir tensão por trás do carinho. Espero que não se importe que eu ligue. Consegui seu número com o Axel. Claro, ele deu meu número a ela, provavelmente apresentou isso como um gesto de confiança e transparência, e não como uma tática de manipulação. Não me importo, respondi, cautelosamente. Como você está? Estou preocupada, querida. Estou preocupada com meu filho. E lá estava o motivo da ligação, feita com o tipo de preocupação maternal que era impossível fingir. O que você quer dizer? Perguntei, embora já soubesse. Ele não tem sido o mesmo desde que vocês dois, desde que tudo terminou entre vocês. Ele não come direito. Ele perdeu peso. E só fala do quanto sente sua falta. De como ele cometeu um erro. Nunca ouvi assim. Senti uma pontada de algo que poderia ser culpa, mas reprimi. O estado emocional de Axel era consequência de suas próprias ações, não era minha responsabilidade consertá-lo. Sinto muito que ele esteja passando por dificuldades, eu disse sinceramente. Mas, senhora Landon, a senhora certamente entende que eu não posso. Eu sei, querida. Sei que você não deve nada a ele, mas eu esperava que você pudesse conversar com ele. Como amiga. Acho que se ele pudesse te ver, se você pudesse dizer a ele que não há esperança, talvez ele pudesse começar a seguir em frente. O pedido era razoável, feito com genuíno amor maternal, e me colocou em uma posição impossível. Como eu poderia explicar a essa doce mulher que seu filho havia me humilhado publicamente? Como eu poderia dizer a ela que o homem que ela criou para ser gentil e decente havia mostrado sua verdadeira face da maneira mais cruel possível? Senhora Landon, eu disse gentilmente. Acho que isso não seria útil para nenhum de nós. Alguns relacionamentos terminam de maneiras que tornam a amizade impossível. Ele te machucou? Ela perguntou de repente, com a voz afiada e o instinto protetor de uma mãe que finalmente estava fazendo as perguntas certas. Hesitei. Era minha oportunidade de contar a verdade, de explicar exatamente o que o filho dela tinha feito. Mas algo me impediu. Talvez fosse respeito por ela. Talvez fosse estratégia. Ou talvez fosse o reconhecimento de que destruir suas ilusões sobre Axel não serviria a nenhum propósito, exceto a crueldade. Ele fez escolhas que me mostraram quem ele realmente era, eu disse finalmente. E essas escolhas deixaram claro que queremos coisas diferentes da vida. Não era toda a verdade, mas também não era mentira. Entendo, disse ela baixinho. E eu podia ouvir a decepção em sua voz. Não decepção comigo, mas o tipo de tristeza profunda que surge quando um pai ou uma mãe percebe que seu filho não é quem ele pensava ser. Desculpe, acrescentei. Sei que não era isso que você queria ouvir. Não, querida. Me desculpe. Eu não devia ter ligado. Este não é um fardo para você carregar. Depois que desligamos, sentei-me no meu escritório vazio e senti algo que não sentia há meses. Tristeza genuína. Não por Axel, não pelo nosso relacionamento, mas pelos danos colaterais que eram inevitáveis quando alguém mostrava sua verdadeira natureza.
Vanita era uma boa pessoa que amava seu filho e não conseguia entender por que a mulher que antes parecia perfeita para ele agora não queria mais nada com ele. Mas meu momento de tristeza foi breve. Eu tinha trabalho a fazer. 2 dias depois, a irmã de Axel, Carmen, ligou. Verônica. Sua voz era baixa, incerta, mais jovem do que seus 22 anos. Carmen, oi. Como vai, querida? Estou bem, eu acho. Escuta, eu sei que isso é estranho, e sei que a mamãe já te ligou, mas estou muito preocupada com o Axel. O que está acontecendo? Perguntei, embora suspeitasse que soubesse. Ele anda bebendo demais, ficando fora a noite toda, faltando ao trabalho às vezes, e continua falando de você, sobre como ele estragou tudo, sobre como ele precisa encontrar uma maneira de fazer você perdoá-lo. A bebida era uma informação nova e mexeu com algo no meu peito. Eu queria que Axel se arrependesse, que entendesse o que havia perdido, mas não pretendia levá-lo à autodestruição. Carmen, não posso ajudar com isso. Seja lá o que for que o Axel esteja passando, ele precisa resolver isso sozinho ou talvez com a ajuda de um profissional. Eu sei, eu sei. Mas, Verônica, o que ele fez? Ele não nos conta exatamente o que aconteceu, só que disse algumas coisas que não queria dizer quando estava bêbado. Mas deve ter sido muito ruim para você se afastar dele completamente, né? Você o amava tanto. Havia um tom suplicante em sua voz que partiu meu coração. Ela tentava entender como seu irmão herói havia caído tanto e tão rápido. Algumas coisas não podem ser desfeitas, eu disse suavemente. Algumas palavras, uma vez ditas, mudam tudo. Mas as pessoas cometem erros quando estão bêbadas. As pessoas dizem coisas estúpidas. Carmen, interrompi gentilmente. O álcool não cria pensamentos. Apenas remove as inibições que geralmente nos impedem de expressá-los. Quando alguém lhe mostra quem realmente é, acredite. A linha ficou silenciosa por um longo momento. Ele realmente te machucou, não foi? Ela disse finalmente. Sim, admiti. Ele fez. Desculpe. Sinto muito, Verônica. Eu pensei que talvez se eu ligasse, se eu pedisse para você dar outra chance a ele. Você está sendo uma boa irmã, eu disse a ela. Você o ama e quer ajudá-lo, mas isso não é algo que você possa consertar. Depois que Carmen desligou, percebi que a quarta fase do meu plano havia começado sem minha iniciativa consciente. A família de Axel estava começando a fazer perguntas, começando a juntar as peças da verdade sobre que tipo de homem seu amado filho e irmão realmente era. Eu não havia orquestrado a crescente desilusão deles, mas certamente poderia orientá-los. Capítulo 7. A revelação. O confronto que eu estava preparando aconteceu mais cedo do que o esperado, desencadeado por um evento que eu não poderia ter planejado, mas que estava perfeitamente posicionado para explorar. Era sábado à noite e eu estava jantando com James Morrison e vários outros colegas em um restaurante sofisticado no centro da cidade. O que começou como um jantar de trabalho para discutir uma apresentação importante para um cliente evoluiu para uma noite mais relaxante, e eu estava realmente me divertindo quando avistei uma figura conhecida no bar. Axel estava lá com Easton e Miles, e pela linguagem corporal e rostos corados deles, eles estavam bebendo há algum tempo. Observei-os por um momento, notando a maneira como Axel continuava examinando o restaurante, provavelmente esperando me ver, ou pelo menos alguém que pudesse saber onde eu estava em uma noite de sábado. Quando nossos olhares se encontraram do outro lado da sala, vi seu rosto se iluminar com uma mistura de esperança e determinação que reconheci muito bem. Ele ia se aproximar da nossa mesa. Ia fazer algum gesto grandioso, provavelmente movido por uma coragem inebriante e pelo incentivo de seus amigos igualmente embriagados. Perfeito. Pedi licença para sair da mesa e o interceptei no meio do restaurante. Axel, eu disse baixinho. Você está bêbado. Vá para casa. Verônica. Ele falou mais alto do que o necessário, chamando a atenção dos clientes próximos. Eu esperava te ver hoje à noite. Isso é perfeito. Não, não é perfeito. É constrangedor. Você está fazendo uma cena. Não me importo, disse ele, cambaleando levemente. Preciso falar com você. Preciso te contar uma coisa. Atrás dele,
Eu podia ver Aston e Miles observando com o tipo de expectativa que sugeria que eles estavam encorajando esse confronto a noite toda. Não precisa me contar nada, respondi com firmeza. E certamente nada que não possa esperar até você ficar sóbrio. Mas tem, ele insistiu, agarrando meu braço. Preciso te dizer que te amo. Preciso te dizer que eu estava errado, que eu era estúpido, que não consigo viver sem você. Sua voz estava ficando mais alta, e eu podia ver outros clientes começando a se virar e olhar. Na minha mesa, James e os outros observavam com expressões de preocupação e curiosidade. Axel, você está bêbado e está fazendo uma cena. Solte meu braço. Eu não vou soltar, disse ele, apertando-a com mais força. Não até você me ouvir. Não até você me dar outra chance. E chegou o momento que eu estava esperando. Axel, bêbado e desesperado, me agarrando contra a minha vontade em um restaurante lotado, enquanto exigia coisas que ele não tinha o direito de exigir. A demonstração perfeita de seu verdadeiro caráter para um público que incluía meus colegas de profissão e dezenas de estranhos. Me solta, eu disse novamente, minha voz ecoando claramente pela sala de jantar repentinamente silenciosa do restaurante. Só me escuta, implorou ele, alheio à cena que estava criando. Eu sei que errei. Sei que disse coisas que te magoaram, mas eu estava bêbado e não quis dizer nada disso. Você precisa saber que não foi minha intenção. Finalmente. Finalmente, ele estava reconhecendo o que tinha feito, mesmo que esse reconhecimento estivesse envolto em desculpas e autopiedade. Você não falou sério, repeti, alto o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. Você não falou sério quando disse às suas amigas que, se eu fosse mais bonita, você se casaria comigo. Você não falou sério quando riu de mim. Quando as encorajou a zombar de mim. O restaurante estava completamente silencioso. Todos os olhares estavam voltados para nós, todos os ouvidos atentos para ouvir o desenrolar daquele drama público. O rosto de Axel empalideceu ao perceber o que eu acabará de revelar. Verônica, você está tirando isso do contexto. Está fazendo parecer pior do que realmente é. Sou mesmo? Perguntei, soltando meu braço com um movimento brusco que provavelmente pareceu mais violento do que realmente era. Será que estou fazendo parecer pior do que ficar sentada num bar lotado enquanto o homem que eu amava explicava aos amigos por que eu não era atraente o suficiente para casar? Estou exagerando na maneira como vocês riram quando fui embora? Uma mulher em uma mesa próxima soltou um suspiro audível. Pude ver James se levantando da cadeira, provavelmente se preparando para intervir se necessário. Não foi bem assim, disse Axel, desesperado. Você também estava bêbado. Não está se lembrando direito. Mas eu não estava bêbado. Estava completamente sóbrio e minha memória estava perfeita. Estou me lembrando perfeitamente, eu disse, minha voz carregada de uma autoridade calma que fazia as pessoas acreditarem em cada palavra. Lembro-me de cada risada, de cada comentário cruel, de cada momento de humilhação. E lembro de pensar que se é assim que o homem que amo me trata quando acha que não consigo revidar, o que isso diz sobre quem ele realmente é? A plateia estava completamente do meu lado agora. Eu podia ver isso em seus rostos. O jeito como olhavam para Axel com desgosto e para mim com simpatia e admiração. Uma linda mulher sendo degradada publicamente por um ex-namorado bêbado que não conseguia aceitar que ela havia seguido em frente. Era uma narrativa que todos conseguiam entender e apoiar. Não sou assim, disse Axel, mas sua voz carecia de convicção. Você sabe que não sou assim, Verônica. Na verdade, eu disse, dando um passo para trás para nos distanciar mais. Acho que é exatamente isso que você é. Acho que o homem que zombou de mim na frente dos amigos é o verdadeiro Axel Landon. Todo o resto foi só fingimento. Eu conseguia ver Aston e Miles se aproximando do bar, provavelmente percebendo que o amigo estava se afogando e precisava ser resgatado. Mas era tarde demais. O estrago já estava feito. Senhor, disse uma nova voz, o gerente do restaurante, atraído pela comoção. Vou ter que pedir que se retire. Isso é entre mim e minha namorada, disse Axel, virando-se para o gerente com uma confusão beligerante. Eu não sou sua namorada, eu disse claramente. Não sou sua namorada há 4 meses e nunca mais serei. A determinação em minha voz pareceu penetrar em seu cérebro embebido em álcool.
Observei a esperança sumir de seus olhos, substituída por algo mais duro e desesperado. Você não pode estar falando sério, disse ele. Depois de tudo que tivemos juntos, depois de 5 anos, você não pode simplesmente jogar tudo fora por causa de uma noite idiota. Eu não joguei fora, respondi. Você jogou. Na noite em que você decidiu que me humilhar na frente dos seus amigos era mais importante do que proteger o coração que eu te dei. O gerente do restaurante estava acompanhado de um segurança, e eu podia ver que a situação estava prestes a piorar, de uma forma que só faria Axel parecer pior. Vá para casa, Axel, eu disse, não sem compaixão. Durma e depois pense no tipo de homem que você quer ser, porque o homem que está aqui agora não é alguém que alguém deva amar. Enquanto a segurança escoltava ele e seus amigos em direção à saída, fiquei ali no centro do restaurante, com todos os olhos ainda em mim. Eu provavelmente deveria ter me sentido envergonhado pela natureza pública do confronto, mas, em vez disso, senti algo como alívio. A verdade finalmente estava lá fora, testemunhada por dezenas de pessoas que se lembrariam daquela noite e contariam a história. Amanhã, todos saberiam que Axel Landon era o tipo de homem que humilhava publicamente a namorada e depois não conseguia entender por que ela o deixou. James apareceu ao meu lado, com o rosto cheio de preocupação e raiva mal contida. Você está bem? Perguntou ele baixinho. Estou bem, eu disse, e falei sério. Mas acho que gostaria de ir para casa. Enquanto ele me ajudava a juntar minhas coisas e me escoltava para fora do restaurante, avistei meu reflexo em uma das janelas. A mulher que me olhava tinha as bochechas coradas e o olhar flamejante. Parecia alguém que acabará de vencer uma batalha que vinha travando há meses. Parecia alguém que finalmente estava pronta para o fim da guerra. O incidente no restaurante criou exatamente o efeito cascata que eu esperava. Mas suas consequências foram mais profundas do que eu imaginava. Em 24 horas, a história se espalhou pelos nossos círculos sociais como fogo em palha. Cada reconto acrescentava detalhes e comentários que pintavam Axel sob uma luz cada vez mais desfavorável. Sarah me ligou no domingo de manhã, com a voz cheia de choque e compaixão. Verônica, acabei de saber sobre ontem à noite. Você está bem? Não acredito que o Axel faria uma coisa dessas. Estou bem, assegurei-lhe. Mas, Sarah, o que você ouviu ontem à noite não foi a primeira vez. Foi assim que nosso relacionamento realmente ficou no final. Foi por isso que eu fui embora. A revelação estratégica acertou em cheio. Sarah sempre gostara de Axel, sempre o achará charmoso e engraçado. Agora, ela reavaliava cada interação que presenciara entre nós, em busca de sinais que não tivesse percebido. Meu Deus, ela sussurrou. Me sinto tão idiota. Cheguei a incentivar você a voltar com ele. Achei que ele estava com o coração partido. Ele não está de coração partido, eu disse gentilmente. Ele está envergonhado. Está com raiva porque eu segui em frente em vez de esperar que ele decidisse que eu valia a pena ser amada. Há uma diferença. Na segunda-feira, a história chegou ao meu local de trabalho, embora numa versão ainda mais favorável a mim. Segundo fofocas do escritório, eu havia sido assediada publicamente por um ex-namorado bêbado que não aceitava que eu o tivesse rejeitado, e eu havia lidado com a situação com elegância e dignidade. James passou no meu escritório logo cedo na segunda-feira de manhã. Queria ver como você estava, disse ele, fechando a porta atrás de si. E me desculpar por não ter intervindo antes. Eu deveria ter intervindo no momento em que ele agarrou seu braço. Não precisava, eu disse. Eu sei me virar sozinha. Claramente, disse-lhe com um leve sorriso. Mas, Verônica, se você estiver preocupada com qualquer assédio em andamento, o escritório tem recursos. Podemos ajudar com ordens de restrição, medidas de segurança, o que você precisar. A oferta era tanto profissional quanto pessoal, e me senti genuinamente tocada pela preocupação dele. Em outra vida, em circunstâncias diferentes, eu poderia ter me interessado em explorar o que quer que estivesse se desenvolvendo entre nós, mas ainda tinha trabalho a terminar. Não acho que seja necessário, eu disse. Mas obrigada por tudo. Terça-feira trouxe a primeira rachadura na fundação da família de Axel. Carmen me ligou, com a voz trêmula, com uma mistura de raiva e traição. É verdade? Ela perguntou sem rodeios. O Axel realmente disse essas coisas para você na frente das pessoas?
Eu poderia ter mentido. Poderia ter suavizado a verdade para proteger os sentimentos dela. Mas Carmen tinha 22 anos, idade suficiente para entender que as pessoas que amamos são capazes de nos decepcionar profundamente. Sim, eu disse simplesmente. É verdade. O som que ela emitiu foi algo entre um soluço e um xingamento. Não acredito nele. Não acredito que estou tentando fazer você perdoá-lo quando ele fez aquilo com você. Carmen, você estava sendo uma boa irmã. Você o ama e queria ajudar. Não há nada de errado nisso. Mas tem algo errado com ele, não é? Ela disse, e eu pude ouvir o doloroso processo de desilusão em sua voz. Não é a primeira vez, né? Ele sempre foi assim, e eu nunca quis ver isso. Não respondi diretamente, mas meu silêncio foi resposta suficiente. Sinto muito, Verônica. Sinto muito pelo que ele fez com você e por ter te importunado para dar outra chance a ele. Se eu soubesse, você teria feito a mesma coisa, eu disse. Porque você é uma pessoa gentil que acredita em redenção e segundas chances. Não deixe que os fracassos dele o tornem cínico. Quarta-feira trouxe a ligação que eu esperava. Vanita, chorando. Verônica, querida, eu ouvi sobre o que aconteceu no restaurante. E Carmen ela me contou o que o Axel realmente fez com você. Sua voz estava quebrada de um jeito que fez meu peito apertar com uma emoção inesperada. Eu o criei melhor do que isso, continuou ela. Não sei onde errei, mas o criei para respeitar as mulheres, para ser gentil, para ser decente. Não entendo como ele pôde fazer uma coisa dessas. Senhora Landon, eu disse gentilmente, a culpa não é sua. A senhora o criou para ser melhor. Às vezes, as pessoas escolhem ignorar o que lhes foi ensinado. Fico pensando em todas as vezes que você veio ao jantar de domingo, em todas as vezes que me ajudou na cozinha, em todas as vezes que ouviu Carmen falar sobre seus problemas. Você era como uma filha para mim. E ele jogou isso fora por quê? Para impressionar os amigos. A dor em sua voz era real e profunda. E pela primeira vez em meses, senti genuinamente pena dos danos colaterais que minha vingança havia causado. Eu não culpo você, eu disse a ela. Eu não culpo Carmen. Isso é entre Axel e eu. Mas não é mais só entre você e ele, né? Ela disse com uma clareza que me surpreendeu. Ele tornou isso assunto de todo mundo. E agora todos nós temos que conviver com a ideia de que tipo de homem ele realmente é. Quinta-feira trouxe o acontecimento mais interessante até agora. Uma ligação de Aston. Verônica, disse ele, com a voz cuidadosamente neutra. Acho que precisamos conversar. É mesmo? Perguntei, genuinamente curiosa sobre o que ele poderia querer me dizer. Sobre o que aconteceu no restaurante, sobre outras coisas. Estou ouvindo. Olha, eu sei que você está bravo por causa daquela noite na casa do O'Malley. Sei que todos nós dissemos coisas que não deveríamos ter dito, mas isso já foi longe demais. O Axel está desmoronando, e você está destruindo a reputação dele por causa de algo que aconteceu meses atrás. A audácia era de tirar o fôlego. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, ele tentava me transformar no vilão da história. Não estou destruindo nada, respondi calmamente. Só estou dizendo a verdade quando as pessoas perguntam. Axel destruiu a própria reputação na noite em que decidiu zombar de mim em público. Mas você está fazendo parecer pior do que realmente é. Está agindo como se tivéssemos atacado você ou algo assim. Éramos só bêbados falando besteira. Não significou nada. Significou algo para mim, respondi. E deveria ter significado algo para o Axel. O fato de nenhum de vocês ter entendido isso diz tudo o que preciso saber sobre que tipo de homem vocês são. Vamos lá, Verônica. Você é uma mulher inteligente. Sabe como os homens falam quando estão bebendo. Sabe que não foi nada disso que a gente quis dizer. Esta era minha oportunidade de educá-lo, de explicar exatamente por que sua rejeição à crueldade deles era parte do problema. Mas eu havia superado a necessidade de mudar mentalidades ou buscar a compreensão de homens como Aston. O que eu sei é o seguinte, eu disse em vez disso. Eu sei que quando as pessoas mostram quem realmente são, você deve acreditar nelas.
E naquela noite, vocês três me mostraram exatamente quem são. O fato de você não conseguir entender por que isso importa me diz tudo o que preciso saber. E daí? Você nunca vai perdoá-lo. Vai guardar rancor para sempre. Não se trata de perdão, Easton. Trata-se de consequências. Axel fez escolhas e agora tem que conviver com as consequências delas. Assim como eu tive que conviver com as consequências de amar alguém que achava que eu não era boa o suficiente para ele. A conversa terminou logo depois disso, com Easton resmungando algo sobre mulheres serem impossíveis de agradar e desligando. Mas eu percebi pelo seu tom que a solidariedade entre os três amigos estava começando a se romper. Quando as coisas ficavam difíceis, homens como Easton e Miles abandonavam Axel para se salvarem. Sexta-feira trouxe o ápice de tudo o que eu vinha trabalhando. Axel, sozinho e sóbrio, parado em frente ao meu prédio às 7 horas da manhã. Eu o vi da minha janela enquanto me preparava para o trabalho. Ele estava com uma aparência horrível, barba por fazer, amarrotado, com os olhos fundos, como se não tivesse dormido bem. Ele estava parado ali, olhando para o meu prédio, provavelmente reunindo coragem para qualquer gesto final que estivesse planejando. Uma parte de mim queria ignorá-lo, sair pela porta dos fundos e evitar completamente o confronto. Mas percebi que isso seria covardia da minha parte. Se aquilo ia acabar, precisava acabar de verdade. Desci as escadas e o encontrei na calçada. Olá, Axel. Ele se virou para mim, e fiquei chocada com o quanto ele havia mudado em apenas alguns dias desde o restaurante. Parecia anos mais velho, diminuído de alguma forma fundamental. Verônica, disse ele, com a voz rouca. Obrigado por vir. Eu não tinha certeza se você viria. O que você quer? Quero me desculpar. Realmente me desculpar. Não pelas desculpas sem graça que tenho dado. Quero te dizer que entendo o que fiz de errado e quero perguntar se há alguma possibilidade de... Não há, eu disse antes que ele pudesse terminar. Não há possibilidade de reconciliação, Axel. Isso morreu na noite em que você escolheu me humilhar para se divertir. Mas eu te amo, disse ele, e agora havia lágrimas em seus olhos. Sei que não demonstrei isso direito. Sei que te desvalorizei, mas eu te amo. Sempre te amei. Não, eu disse com firmeza. Você amava me ter. Você amava ter alguém dedicado a você, alguém que te fazia sentir importante e desejada. Mas você não me amava, porque o amor protege. O amor honra. O amor não convida uma plateia para testemunhar a destruição de alguém. Ele estava chorando agora, abertamente e sem vergonha. E eu senti algo se contorcer no meu peito, que talvez fossem os últimos resquícios do amor que eu um dia sentirá por ele. Eu sei, sussurrou ele. Sei que falhei com você. Sei que fui cruel, egoísta e estúpido. Mas as pessoas podem mudar, Verônica. Eu posso mudar. Posso ser melhor. Talvez você consiga, eu disse, e falei sério. Talvez um dia você aprenda a amar alguém de verdade, a tratá-lo com o respeito que ele merece. Mas essa pessoa não serei eu. Por que não? Perguntou ele, desesperado. Por que não pode ser você? Quem me conhece melhor? Quem poderia me ajudar a melhorar? E lá estava, a revelação final e fatal de seu caráter. Mesmo em seu momento de suposta iluminação, ele me pedia para assumir a responsabilidade por seu crescimento, para sacrificar minha própria cura para ajudá-lo a se tornar o homem que ele deveria ter sido o tempo todo. Porque eu não sou seu projeto de reabilitação, eu disse. Não sou responsável por te ensinar a ser decente. Esse é um trabalho que você tem que fazer sozinho. Mas eu não sei como, disse ele. E a admissão foi ao mesmo tempo dolorosa e enfurecedora. Não sei como ser melhor sem você. Então descubra, respondi. Da mesma forma que tive que descobrir como reconstruir minha autoestima depois que você a destruiu. Da mesma forma que tive que reaprender a confiar no meu próprio julgamento depois que você me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre o amor. Eu podia vê-lo lutando com o conceito de que seu crescimento emocional não era minha responsabilidade, que amor não significava perdão infinito por crueldade repetida. Peço que tenha misericórdia, disse-lhe finalmente. Peço que me dê mais uma chance de provar que posso te amar do jeito que você merece.
E eu te digo que algumas chances, uma vez perdidas, não voltam mais, respondi. Algumas confianças, uma vez quebradas, não podem ser reparadas. Você teve 5 anos para me amar de verdade, Axel. 5 anos para escolher a gentileza em vez da crueldade, o respeito em vez da humilhação, a privacidade em vez do espetáculo público. Você escolheu diferente a cada vez. Isso não é verdade, protestou ele. Tivemos bons momentos. Éramos felizes. Tivemos momentos, corrigi. Momentos entre suas crueldades casuais, suas humilhações sutis, suas sugestões constantes de como eu poderia ser melhor, mais bonita, mais digna do seu afeto. Eu estava feliz porque não entendia que o amor não deveria ser sentido como maldição constante. As palavras o atingiram como golpes físicos. Eu o vi reconhecendo a verdade do que eu dizia, lembrando-se de momentos em que me menosprezou de maneiras que pareciam inofensivas na época. Eu não sabia, ele disse fracamente. Você não queria saber, respondi. Porque saber exigiria que você mudasse, e mudar é difícil. Era mais fácil me condicionar a aceitar menos do que eu merecia. Ficamos ali na luz da manhã, duas pessoas que um dia planejaram um futuro juntas, agora separadas por um abismo de mágoa e compreensão que não podia ser superado. Então é isso? Perguntou ele. É mesmo o fim? Este é o fim, confirmei. E Axel, não entre em contato comigo novamente. Não envie presentes. Não apareça em lugares onde eu esteja. Não peça para amigos em comum intervirem em seu favor. Deixe-me seguir em frente com a minha vida. E se eu não conseguir? Perguntou ele. E havia algo desesperado e levemente ameaçador em seu tom. E se eu não conseguir simplesmente deixar você ir? Pela primeira vez desde que desci, senti uma pontada de algo parecido com medo. Mas foi rapidamente substituída por uma raiva fria cuja intensidade me surpreendeu. Então você aprenderá a diferença entre perder alguém por suas próprias escolhas e perder alguém por consequências que você não pode controlar, eu disse, minha voz baixando para um sussurro que carregava mais ameaça do que qualquer grito. Porque se você continuar a me assediar, se continuar a dificultar a minha vida, vou garantir que todos que importam no seu mundo saibam exatamente que tipo de homem você é, seus colegas de trabalho, seus clientes, sua família, todas as mulheres com quem você possa querer namorar. Todos saberão a história de como Axel Landon humilhou publicamente a mulher que o amava. A ameaça era clara e, a julgar pela palidez do seu rosto, foi eficaz. Você não faria isso, ele disse. Tente, respondi. Já me reconstruí uma vez depois da sua crueldade. Estou mais forte agora do que era antes. Mas você? Você está mais fraco, mais desesperado, mais dependente da opinião dos outros para se valorizar. Então, pergunte a si mesmo, em uma guerra de atrito, quem você acha que venceria? Ele me encarou por um longo momento, e eu pude vê-lo reconhecendo que a mulher na frente dele não era a mesma pessoa que ele havia destruído no bar de O'Malley. Essa versão de mim era mais forte, mais inteligente, mais implacável. Essa versão de mim tinha aprendido a se proteger por todos os meios necessários. Eu entendo, ele disse calmamente. Bom. Virei-me para voltar para o meu prédio e então parei. Axel, se valer a pena, espero que você aprenda a ser melhor. Não por mim, mas por você, e pelo bem de quem você amar em seguida. Enquanto subia as escadas de volta para o meu apartamento, ouvi-o chamar meu nome uma última vez. Verônica. Não me virei, mas parei. Eu realmente te amei, disse ele. Por mais que eu tenha demonstrado isso, por mais que eu tenha falhado, eu te amei. Eu sei, eu disse sem olhar para trás. É isso que torna tudo tão trágico. 6 meses depois, estou sentado em meu escritório na Morrison & Associates, revisando os detalhes finais de uma campanha que provavelmente me renderá outra promoção. O sol da tarde entra pelas janelas do chão ao teto, iluminando os prêmios nas minhas paredes e as flores frescas na minha mesa. Flores que comprei para mim, porque aprendi a importância de não esperar que outra pessoa comemore minhas conquistas. Não sou a mulher que era há um ano. Aquela mulher acreditava que amar significava aceitar menos do que merecia, que lealdade significava suportar humilhação, que perdão significava permitir crueldade. Aquela mulher achava que seu valor era determinado pela opinião de outra pessoa sobre sua aparência. Seu valor era medido pela disposição de outra pessoa em reivindicá-la.
Esta mulher sabe mais. Aprendi que a verdadeira força não é a capacidade de suportar a dor. É a sabedoria de se recusar a aceitá-la. Aprendi que o respeito próprio não é algo que você perde e depois reencontra. É algo que você escolhe manter todos os dias, com cada decisão que toma sobre o que tolera e o que não tolera. Aprendi que a vingança, quando bem executada, não se trata de causar dor. Trata-se de permitir que as pessoas experimentem as consequências naturais de suas escolhas. Axel manteve a palavra. Ele não entrou em contato comigo desde aquela manhã em frente ao meu apartamento. De acordo com amigos em comum, ele está em terapia agora, resolvendo o que Sarah delicadamente descreve como alguns problemas pessoais. Seu relacionamento com a família melhorou, embora isso tenha levado meses de conversas honestas e remorso genuíno da parte dele. E Aston e Miles, como era de se esperar, se distanciaram dele quando seu comportamento começou a refletir negativamente sobre eles. Amigos de bom tempo raramente sobrevivem às tempestades que ajudam a criar. Não sinto pena de nenhum deles. Mas sinto orgulho de mim mesma. Orgulhosa de como lidei com a crueldade deles. Orgulhosa de como reconstruí minha vida. Orgulhosa da mulher que me tornei. Não estou amargurada, quebrada ou definida pelo que me fizeram. Estou mais forte, mais sábia, mais criteriosa sobre quem permito entrar na minha vida e como permito que me tratem. Estou namorando o James há 3 meses. Ele é gentil, respeitoso e parece realmente apreciar a mulher que sou, em vez de desejar ser outra pessoa. Quando ele elogia minha aparência, é além de elogiar minha inteligência, meu humor, minhas conquistas. Quando ele me apresenta às pessoas, fala sobre meu trabalho, minhas realizações, meus pensamentos sobre diversos assuntos. Ele me trata como uma pessoa completa, e não como um acessório decorativo em sua vida. É uma revelação estar com alguém que não vê seu amor como uma mercadoria a ser tomada como garantida ou um prêmio a ser conquistado por meio de manipulação. James conquista meu afeto todos os dias por meio de suas palavras e ações, assim como eu conquisto o dele. É assim que se parece o amor saudável. Percebo que era isso que eu deveria ter exigido o tempo todo. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse a mesma autoestima que tenho hoje aos 21 anos. Será que eu teria reconhecido as sutis manipulações de Axel cedo o suficiente para ir embora? Eu teria exigido um tratamento melhor desde o início? Teria me poupado anos de condicionamento e meses de recuperação? Mas essas perguntas são inúteis agora. Não posso mudar o passado, mas posso usá-lo para moldar meu futuro. Posso deixar que ele me torne mais sábio em vez de amargo, mais forte em vez de quebrado. Meu celular vibra com uma mensagem do James. Ainda vai jantar hoje? Fiz reserva naquele lugar novo que você queria experimentar. Sorriu enquanto respondo. Com certeza. Mal posso esperar para te ver. É assim que se sente quando alguém escolhe alguém que realmente conhece o seu valor. É assim que se sente quando alguém o ama de verdade. A antiga Verônica pode ter se sentido culpada por sua felicidade, pode ter se perguntado se ela merecia isso depois do que fez com Axel. Mas a mulher que sou agora entende que cuidar de si mesma não é crueldade. É necessidade. Exigir respeito não é egoísmo. É saudável. Afastar-se de pessoas que te diminuem não é desistir. É crescer. Aprendi que algumas pessoas entram na sua vida para lhe ensinar o que é o amor, e outras vêm para lhe ensinar o que ele não é. Axel me ensinou o que não é. E, ao fazer isso, me preparou para reconhecer e apreciar o que é. Por isso, de uma forma um tanto distorcida, sou quase grato. Quase. Enquanto o sol se põe sobre a cidade, pintando o céu em tons de dourado e carmesim, pego minhas coisas e me preparo para sair do escritório. Janto com um homem que me ama de verdade, tenho amigos que me respeitam completamente e tenho uma carreira que me desafia e me realiza. Tenho uma vida que construí das cinzas da crueldade de outra pessoa, e ela é linda. Eu sou o suficiente. Sempre fui o suficiente. E quem não consegue enxergar isso não merece um lugar na minha história. A mulher que sou agora sabe disso com absoluta certeza. E ela nunca vai esquecer.